Voltando aqui, falando sobre a dilatação, no último trecho aí discutimos sobre a dilatação vaginal, né? Espero que todo mundo tenha entendido o que é o colo do útero, o processo de dilatação. Ele vai ter o apagamento, vai apagar, 50% de apagamento. Quando ele está de 50% a 70%, ele começa a dilatar. Dilatando de 1 a 10, tá? Dilatação total, para que haja digamos assim, a saída deste bebezinho. A dilatação do útero é o processo de abertura do colo no trabalho de parto, medido em centímetros. Como é que eu vou ter como diz, saber como é? Centímetros é relativo. Se eu pegar a mão do meu esposo, que ele é um pouco mais alto que eu, e eu colocar a mãozinha dele assim com a minha, visivelmente vai ver que é uma mão maior, né? Dedos mais grossos. Então, o meu 2 centímetros, que seria daqui nesse dedinho aqui, não vai ser os 2 centímetros do meu esposo, né? O meu 2 centímetros pode ser o 3 centímetros dele. Então, o centímetro é relativo. O que eu oriento? Que vocês peguem uma fita métrica, passe aqui no seu dedinho e vai abrindo, né? E vendo a média de dilatação ali que vai estar trazendo uma ideia. E só vai aprender tocar tocando, tá? Ninguém ensina da noite para o dia uma dilatação de colo uterino para você ter a expertise e saber. Tem que tocar para saber, ok? E dilatou, tem contração presente? Vamos lá. Pensar, né, que a dilatação ocorre por duas fases. A fase latente, a dilatação é lenta. Quando ocorre nas primíperas, o que são primíperas ou nulíperas? Mulheres que é a primeira gestação ou que não tiveram filhos. Eu trouxe para vocês a nomenclatura primípera e nulípera, que é o que a gente pode estar encontrando aí nas nossas evoluções, tá? Vai ser lenta, pode levar até de 12 a 24 horas aí para ativar esse trabalho de parto. O que é que a gente tem que pensar? Tem que estar fazendo um bom acompanhamento, essa mulher tem que estar se alimentando, né, com uma alimentação mais leve, ausculta fetal ali e encorajar essa mulher a realizar atividade física, brincadeira. Que tipo de atividade é, Pro? É caminhar, agachar, né, fazer, movimentar mais o corpo para que esse neném possa ter uma descida específica ali e começar a fazer o trabalhozinho dele ali, que é dilatar, certo? A fase ativa vai ser uma dilatação mais rápida, contrações a cada 5 minutos, com duração de pelo menos 30 a 40 segundos. A dilatação total do parto normal é de 10 centímetros, tá? E que pode variar. Em primípera, a gente diz que é 1 centímetro a cada 2 horas. A gente espera que esse colo se dilate a média de 1 centímetro, centímetro e meio aí, a cada 2 horas. A multípera, a mulher que já pariu mais de um filho, é pelo menos 2 centímetros aí a cada hora. Então, se tem uma multípera, num processo de trabalho e parto ativo ali, que está demorando muito de progredir, a gente tem que pensar que pode ter alguma coisa errada, ok? Então, se um trabalho de parto não evolui, quando a gente fala sobre partograma, graficar, né, colocar no gráfico ali a dilatação e a posição de feto, a gente vai entender se tiver uma parada, né, um estacionamento ali do processo de trabalho e parto. Porém, o partograma ele tem que saber ser aberto e aberto da forma certa e adequada. Porque se você abre o partograma de forma inadequada, você vai estar induzindo uma cesariana aí sem necessidade aí, tá? E o que é que a gente tem que pensar? Que se a mulher está multípera, com muita dor ali, dor, e nada de dilatar, a gente tem que pensar que pode ter um descolamento de placenta, ela pode estar usando uma ocitocina, de repente, o médico colocou lá, prescreveu uma ocitocina ali para indução do trabalho de parto, e ela abriu o soro ali, que as pacientes elas têm que ser orientadas, que a ocitocina é uma droga, ela não pode ser manipulada, né? Porque se eu abro o meu soro ali que contém ocitocina, eu posso causar ali taxistolia e trazer prejuízos grandes a esse bebê. Classificação, né, da ruptura de membranas, né, que ela pode ser prematura. O que é ruptura de membranas? A ruptura da bolsa de água, dessa bolsinha aqui, ó, que envolve o bebê e a placenta. Ela pode ser prematura, antes do trabalho de parto, precoce, no meu caso, minha filhote,
né? Ela hoje tem 8 anos. Eu tive uma ruptura de membrana cedo, com 36 semanas e 7 dias, caminhando para 37 semanas. Eu, de manhã, levantei de bolsa rota, né? De bolsa rompida ali. Então, foi o quê? Prematura, antes do trabalho de parto, tá? Pode ser precoce durante o trabalho de parto, e a oportuna seria com a dilatação cervical de pelo menos de 6 a 8 centímetros, e pensando nos bebês que podem nascer impelicados, tá? E é obrigatório ruptura de bolsa? Não. Eu costumo dizer que nós, enfermeiros obstetras, médicos obstetras, que têm um anjo, né? Digo assim, não é o oitavo sentido, não, é o anjo de Deus ali que trabalha com a gente, para a gente dizer, ó, tem alguma coisa errada, eu vou ali, vou fazer a ruptura dessa bolsa ali. Vou lá, às vezes eu rompo, né? Aquela bolsa de águas ali, e de repente tem um mecônio ali espesso. Então, assim, eu costumo dizer que ouça o seu coração, o que o seu intuito diz, e os sinais vitais dessa mulher, você não pode deixar de estar olhando, tá? Diz aqui como tardia após 8 centímetros, mas pode nascer empelicado, assim como as cesarianas, a gente pode ter um trabalho de parto ali, ó, empacado, como diz as parteiras, e não evoluir para lugar nenhum, e decidir por uma cesariana e fazer a ruptura de bolsa ali no processo cirúrgico. Então, pode ser antes do trabalho de parto, durante e após também, né, nascer empelicadinho aí, que é um pouco mais difícil. Mecanismo. O que é que a gente fala de mecanismo no trabalho de parto? É a mecânica, é o que faz a cabeça do recém-nascido no trajeto da bacia. Tá aqui, vou pegar aqui a minha bonequinha, tá aqui a minha pelve, vai ser o trajeto da minha recém-nascida aqui na minha bacia, tá? Então, o que é o trajeto duro? É esse bebê passar por essa pelve aqui, tá certo? E o que é trajeto mole? Trajeto mole vai ser esse trajeto aqui, que vai ser a parte de musculatura, a parte de assoalho pélvico e a parte vaginal, onde esse recém-nascido vai estar saindo, ok? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Janela, compartilhar novamente, e eu vou voltando aqui. Então, a gente tem que pensar, né, que além das contrações ativas, nós temos que pensar que esse feto, esse bebê, ele passa por todo o trajeto duro, que vai ser a bacia, e ele vai se locomover e ficar ali, digamos, de forma adequada para sair ali naquele canal. E quando a gente fala de postura, insinuação, e descida, é como se fosse o RN, ele introduzindo essa cabecinha na parte da pelve, né? E se acomodando no processo de parto. A insinuação, também chamada pelo encaixamento, que é a passagem maior da circunferência da cabecinha do bebê, através do anel estreito superior da pelve, né? Na parte muscular ali. E o que é que acontece? Quando esse neném ele consegue atravessar. Deixa eu voltar aqui para a minha tela para ver se vocês estão vendo direitinho. Quando ele consegue atravessar, ele vai ficar aqui, ó, nas espinhas isquiáticas. O que é a espinha isquiática, Pro? Vai ser isso aqui, essas espinhas isquiáticas aqui, ó, direita da mulher, esquerda da mulher. Esse neném, ele vai passar por essa pelve aqui, ó, vai fazer a insinuação. Ele vem, 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 vai fazer essa insinuação aqui e vai ficar no plano de Delis 0. Aqui, ó, a gente vai conseguir visualizar a cabecinha desse neném e vai fazer um pouquinho da deflexão. O que é a deflexão? Um pouquinho aqui, baixar um pouquinho assim a cabeça no queixo para que ele mergulhe, para que ele adentre a pelve dessa forma aqui, tá? Voltando aqui para o meu slide de apresentação. Então, esse neném, ele faz essa viagem aí pela pelve, chega no 0, plano 0 de Delis, tá? E é onde o neném, ele fica um pouquinho mais acomodado, não mexe mais, ele vai estar, né, em posição fletida ali, com os membros
superiores e inferiores naquela posição fetal ali, esperando o decorrer do processo de trabalho de parto, tá? Quando a gente fala de apresentação córmica, são apresentações anormais ali do processo de trabalho de parto vaginal, que pode nos tornar impossível um parto de pé, um parto que de repente só tem um pezinho ali, uma mãozinha ali, vai ter dificuldade para poder estar nascendo de parto normal. E o que é que a gente fala de flexão? Eu costumo dizer, o que é de flexão? Da variedade da posição, né? Quando a gente fala dessas variedades aqui, posição hóspito esquerda anterior, esquerda posterior, OS, é, saco público, né? O que é que acontece? Vamos aqui, tá? Pensando aqui no recém-nascido, deixa eu voltar aqui de novo, para deixar aqui bem, vocês estão bem acomodados aqui e saber, certo? O nenenzinho, ele vem fazendo aqui, ele está cefálico, ele vem. Lembra que a mãezinha, ela começa a sentir uma dor, é como se estivesse alfinetando a vagina, é o neném encaixando aqui na prova verdadeira. Começou a dilatar, ele vai dilatar 10 centímetros, tá? Vai estar na fase de parto ativa. O que é que vai acontecer com o bebê aqui? Ele vai, ó, chegar aqui no zero e ficar. Qual vai ser a variação? Vai ser o óscito da criança. O que é o óscito da criança? A parte occipital aqui, de Renatinha, da boneca aqui, está com o pubis da mãe. OS, tá? Óscito do neném, sacra da mãe. OS, hóspito do bebê, tá? Cox da mãe. Sacra, pubis. Sacra, pubis. OS, hospital sacra. OP, hospital pubis, tá? Lateral à esquerda, tá? Lateral à direita da mãe. Então, vai depender a variação que essa criança está. Isso é muito bem delimitado, meus caros alunos, no partograma, que vamos estar aí pegando esse neném, vamos estar graficamente ali delimitando em que situação ele está, em que situação fetal esse feto se conduz. Descida, é bem interessante essa parte aqui, da descida do bebê, dilatou 10 centímetros, né? Ele vem aqui fazendo a descida. Lembra que quando ele chega aqui no 1, no 0, me desculpa, na espinha esquiática, ele fica ali um pouquinho preso na pelve, certo? E começa a fazer os movimentos de descida e insinuação. Ele vai descendo, ele chega ali, ele faz a insinuação, ele abaixa um pouquinho a cabeça, assim, infletida, para fazer a rotação interna da cabeça, tá? E ali é onde o assoalho pélvico, o diafragma pélvico, ele dá uma ajuda na rotação ali de saída, tá? Para ocorrer o quê? Ó, a saída da cabeça, tá? Insinuação das espadas. O que é as espadas? São os ombros do bebê, que ele vai ali colocar a cabecinha para fora e vai sair. Ó, é legal que quando o parto é fisiológico, ele faz a insinuação, rotação da cabeça, vai para a direita, depois ele vem para o centro e sai. Quando ele sai, ele vai fazer aquela rotação externa para sair, e é lindo. O ombro, ele se desloca sozinho, tá? Então, quando a gente fala que tem a progressão da cabeça, né? Que houve o desprendimento das espádulas sem intercorrência, nós já estamos livres aí de uma das intercorrências obstétricas importante, que se chama distócia de ombro, que a gente vai ver lá na frente, tá? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Saiu a cabecinha, houve o desprendimento aqui das espádulas, tá? Saiu aqui o ombrinho, o profissional que está ajudando, fazendo algumas movimentações para baixo, para cima, tá? Eu vou pegar na minha mão dominante, aqui a minha mão direita, tá fazendo em forma de V no pescocinho da criança, aqui da minha outra mão, vou fazer um movimento para baixo, para cima, para estar retirando
a cabecinha aí desse neném, tá? Podendo ajudar nesse processo expulsivo, tá? Então, o que é que a gente tem que pensar? Está pronto, preparado para algumas intercorrências que possa acontecer nesse desprendimento aí, que seria a passagem da cabeça, da parte do anel vulvar, e pode se ficar preso, passou a cabecinha lá e o ombro ficou lá impactado, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. A rotação externa da cabeça, tá? Uma leve rotação, aqui só é a escrita para a bacia para o lado, né? Que vai sair aí as espadas. Rotação interna e desprendimento das espadas. Isso aqui eu já falei tudinho, né? A incidência estimada dos mecanismos é 70% que ocorra de forma normal, de forma natural, do mecanismo de insinuação, tá? E ser sincrônico e não depender de outra situação ali. A descida posterior, ela pode correr um pouquinho mais devagar, a cabeça continua fletida, na extensão occipital, tá? Mas com movimento ali de expulsão. Vamos lá falar um pouquinho sobre a clínica obstétrica. O que é que nós temos que pensar na clínica obstétrica? Pensar numa avaliação inicial, uma avaliação da anamnese do cartão pré-natal, isso é muito importante, idade materna da mãe, patologias durante a gravidez, antecedentes pessoais e familiares, tá? É muito importante eu saber da história pregressa dessa mulher, se ela tem histórico de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, o que é que teve na gravidez anterior, patologias durante a gestação, tá? Exame clínico, exame obstétrico e principalmente testes laboratoriais. Gente, pensar nos 5Ps, o que é que a gente fala dessa mulher, né? A passagem, que é a passagem? A bacia. O nosso trajeto duro, né? Se ele está com tudo certinho ali, se o nosso assoalho pélvico urogenital, nosso trajeto mole, ele tem condição, por exemplo, eu estou lá avaliando a parte de trajeto duro, e a mulher fala assim, enfermeira, eu tive um acidente de carro e tive uma fratura instável, não operável do cóccix. Essa mulher ela é candidata para parir, normal? Não, ela vai ser uma candidata para uma cesariana, pois ela tem o quê? Ela tem um acometimento do processo do trajeto duro. Passageiro é o feto, a gente tem que ver esse feto, tem que pensar como objeto que vai passar nessa bacia e pensar que ele pode ser grande para essa pelve, ele tem que ser bem analisado para ver se ele tem compatibilidade nessa pelve, nesse parto para nascer de via normal. Potência, o que é potência, Pro? São as contrações uterinas, o motor. Tá bom, não tá? Eu preciso usar uma ocitocina. É proibido? Não. É violência obstétrica? Não. Se o profissional, o enfermeiro, e o profissional médico, enfermeira obstetra, tá? Achar porventura, como diz, colocar um cheirinho de ocitocina ali para ativar a potência e contração, isso vai ser muito bem-vindo se for bem indicado, ok? O psicológico, não adianta essa mulher ter tido um parto normal. O neném dela foi a óbito, ela teve uma violência obstétrica absurda. E ela vai para a maternidade entendendo que ela não quer parir normal, o psicológico dela é importante, porque ela não vai conseguir um parto normal e você também não vai conseguir conduzir um trabalho legal com essa gestante. Pensando no outro P, é a placenta. A placenta ela tem que ser bem avaliada, tá? E pensar nas intercorrências do período de Glenberg, que é após a saída do feto e placenta, ok? O que são distócias, né? Distócias obstétricas são anormalidades que podem ocorrer durante o trabalho de parto, causada por um ou mais fatores determinantes desse processo, tá? Que pode significar, em latim, né? Do grego vem a dificuldade. A distócia vem de dificuldade do processo de trabalho de parto. Quais são os fatores envolvidos que podem trazer a distócia obstétrica, até? A gente não tem força, não tem contractilidade uterina. O trajeto, a bacia, a parte mole, está com um problema. O objeto, que é o feto, né? Ele tem ele está fletido, ele está com a flexão de primeiro, segundo, terceiro grau,
E o que é que nós temos que fazer, estar atento para identificar o processo de distócia, que é a principal causa de cesárea no mundo, tá? Vai ser as distócias obstétricas, tá certo? E temos que saber identificar. E pensar que temos que avaliar a dilatação de colo, frequência, né, dessas contrações e batimentos cardiofetais ali, se está presente ou não, tá? Alguns exemplos de distócia são distócia funcional, que vai ser caracterizada pela falta de potência, né? Esse útero está com pouca potência, está com potência demais, está fazendo taxictolia, ela tem uma disfunção, ela tem contração irregular, ou alta duração dessas contrações. A distócia de ombro, também conhecida como o maior medo da obstetrícia, né? O que pode acontecer, que se a equipe não estiver bem preparada, pode ter um desfecho muito desfavorável, onde a cabeça do bebê passa pelo canal vaginal e o ombro fica preso lá em cima. Vamos ver isso na aula prática, né? Aqui com manequins. Eu vou explicar cada movimento que a gente tem que realizar no processo de distócia aí do trabalho de parto. E o que são essas distócias de fato, que podem causar distócia de ombro, tá? Macrosomia fetal, que é o neném maior, né? É uma mulher de 1,58 m e a gente tem uma estimativa fetal de 4,3 kg. Essa mulher, ela precisa ser avaliada numa indução, né, de uma cesariana. Obesidade materna, diabetes mellitus, né? E a distócia de ombro em uma gestação prévia, ela já tem um fator de risco. Olha, eu tive um parto, meu parto anterior, eu tive a distócia de ombro, tá? E parto vaginal operatório. O que é isso? Parto instrumentalizado. O que é o parto instrumentalizado, Cris? Vai ser um parto confuso do fóspedes ou o uso de vácuo extensor ali para ajudar esse processo, tá? Então, identificar em que fase de trabalho de parto está, identificar o tamanho da posição fetal e da bacia, observar se tem disfunção motora ou dificuldade do trabalho de parto. E como é que a gente vai ver isso, Pro? O exame clínico obstétrico é extremamente importante e podemos, em algumas unidades, ter aparelho de ultrassonografia que pode trazer uma evolução legal aí do processo de trabalho de parto, tá? E pensar que a gente tem que ver se há algumas manobras físicas que pode ter, né, reposicionamento fetal. Vamos pegar aí, né, a manobra externa, para quem tem experiência com aparelho de ultrassom dentro do hospital, está fazendo a manobra ali de reposicionamento desse bebê. Se for fazer esse tipo de manobra, orientados que seja na maternidade, pois algumas condutas mal conduzidas, pode ocorrer o quê? DPP, descolamento de placenta ali, e se tornar uma urgência, uma emergência obstétrica ali, que pode levar a um parto operatório, tá? Um parto não vaginal. De quem é o parto? Quem é responsável pelo procedimento? Quem é que está habilitado para a realização desse parto normal? E quem somos nós? As enfermeiras obstétricas, e onde é que está o nosso limite de atuação? É como eu sempre digo, eu vou falar todos os dias, o meu dever como enfermeira obstetra acaba quando o do médico obstetra começa. Nós devemos trabalhar em conjunto, porque todo e qualquer tomada de decisão dentro da área da enfermagem obstétrica, ela depende de protocolos do Ministério da Saúde, protocolos de Estado, protocolos do COREM, COFEM da sua região, pré-estabelecidos. Se a minha unidade ela segue o protocolo do enfermeiro obstetra da Bahia, eu vou ter ali disposto nesse protocolo, desde a prescrição de pirona, iosina, cetoprofeno, misoprostol, e todo o protocolo de hemorragia pós-parto, com o protocolo de parto, tá? Então, a gente tem que estar pensando e entender quais são os nossos aspectos legais e pensar qual é o nosso limite de atuação. Eu costumo falar que as distócias obstétricas só são descobertas onde? No momento do trabalho de parto expulsivo.
É como sempre alguns profissionais dizem, parto é uma caixa de surpresa. Enquanto mais a gente desembrulha, mais novidades a gente pode estar achando por aí, tá? E pensar, o que é que pode estar anormal, né? A gente pensa nos 4 Ps, pensar da gente, quanto profissional, a gente ter perícia, né? Ser legal, ter a legalidade para acompanhar a técnica de trabalho de parto, da forma segura ao nascimento, prudência, né? Temos que pensar que temos que ter o discernimento capaz de prever riscos que possam levar a ações desnecessárias e pode levar à morte neonatal ou pediátrica, e sempre temos que, como eu digo, sempre, conhecimento é poder, e temos que estar pensando que todas as nossas evidências têm que estar baseadas em quê? Em método científico. Prudência. Prudência minha, né? Ter um equilíbrio emocional, não perder a calma, né? E pensar que pode ocorrer uma impossibilidade ali de alguma assistência, pode ter uma intercorrência, nós temos que estar preparado. E a personalização, o que é isso, Pro? É pensar de uma forma na mulher singular, cada mulher ela tem um jeito diferente, ela tem uma cultura, ela tem o poder de tomada de decisão, e nada melhor do que a gente possa trazer esse plano de parto para essa mulher, e que a gente pode estar agindo juntos, com todos esses P's, né? Com minha perícia, prudência e paciência ali de tomar a decisão e equilíbrio, e também companheirismo profissional. A gente tem que pensar que o médico ali, o médico obstetra, ele tem que estar ao nosso lado. Jamais a gente vai ter ele como nosso inimigo. Temos que estar como nosso amigo e construidor de novos nascimentos seguros, tá? Eu trouxe aqui novamente uma figura da nossa parte do trajeto duro, como vocês já tinham visto aqui a minha pelve, tá? É a parte do trajeto duro, temos que pensar que esse bebê ele tem que estar de forma confortável para passar nessa pelve, e o trajeto mole. Eu já tive uma gesta, que era o quarto filho dela comigo, o quarto comigo, tá? E assim, ela tinha várias episiotomias aqui no do lado direito da mulher, e criou uma fibrina de uma forma bem difícil, que o neném ia e vinha, e a vagina ela não conseguia ter aquela elasticidade para parir. Acredito eu que pelo processo de várias episiotomias no mesmo lugar. Então, foi um bebê que demorou, um trabalho de parto, né, um pouco mais demorado do que o esperado, e a orientação de pós-parto foi procurar um ginecologista para fazer o reparo dessa região da parte mole aí. Então, ela teve uma distóciazinha ali rápida de trajeto, que foi resolvida, né, com a expertise da equipe ali, mas que poderia ter tido algum tipo de complicação, porque não tinha elasticidade para esse bebezinho sair. Aqui eu já falei, pensar no passageiro como feto, né, mecanismo, e o que é que a gente pensa na região do bebê, na cabeça, a nossa fontanela, tá? Vamos pensar na fontanela bragmática, que é a fontanela aqui da frente, e a lambidode, que vai ser a fontanelazinha daqui atrás, que é o que vai guiar a gente no partograma para ver se esse neném está fazendo a rotação ali correta. Vai fazer a rotação no sentido horário, no sentido anti-horário, ele está em ósito sacra, ele está em ósito público, tá? Onde é que ele está? Ósito sacra, ósito público e lateral à direita, OETA, OETE. Então, como é que está esse neném? Então, a gente tem que pensar nessa variedade aí de posição do bebê, tá? Aqui eu falei das suturas, lambidode, frontal, vaginal, e a variação do trajeto, aqui novamente, tá? Pensar que é a bragmática anterior e a lambidoida aqui anterior. Essa fontanela, ela fecha a média de 18 meses, 1 ano e meio, né? 1 ano e um pouquinho. E essa aqui, a posterior, a lambidoida, ela vai fechar com a média de 2 meses aí pós-parto, tá? E o que é que a gente pode falar de relações, né, de apresentação fetal? O que é que pode acontecer? A apresentação fetal, ela vai ser
cefálica, fletida, córmica, apresentação do feto conforme a bacia da mãe. Tá aqui, ó. Cefálico, tá? Córmica, longitudinal à direita, longitudinal à esquerda, transversos, tá? Pélvico. São as situações que a gente pode encontrar aí nas situações de apresentação, tá? Situação longitudinal, transversa e oblíqua, atitude, ela pode estar em relação diferentes entre si, tá? E a posição ela pode estar em relação à direita ou à esquerda da mamãe. Aqui, essa apresentação é muito importante, porque é aqui que a gente tem uma ideia se esse neném, quando essa bolsa está rota, né, a gente vai imaginar que possa ter ou não um parto normal, ok? Vamos falar aí de uma diflexão do primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Eu vou abrir aqui a minha tela total, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Aqui está o bebezinho, e se a gente observar, se ela está com fletida aqui em primeiro grau, tá vendo a cabecinha como tá? Segundo grau, e flexão em terceiro grau. A gente vai estar vendo isso aqui, lá na dilatação. Então, tem que pensar que essa posição aqui, esse neném, ele vai e volta, e não vai conseguir um nascimento com sucesso, tá? Então, o posicionamento da fontanela, da cabeça do bebê aqui, é bem importante para entendermos se vamos ter ou não uma discrepância, tá? Uma distócia específica aí. Tá aqui, tá? Aqui temos a avaliação, esse bebê que ele nasce sem problema, esse aqui também ele vai conduzir um caminho de nascimento legal. Agora, esse bebê aqui que eu consigo visualizar o nariz no toque fetal, ou esse neném aqui que eu estou visualizando nariz e boca, ele não vai conseguir passar. É como se ele ficasse aqui, ó. Aqui é o canal, ele ficasse assim e não conseguir passar. E pode levar prejuízos grandes aí, tá? E qual é a nomenclatura que a gente utiliza, né? A letra O é do occipital do bebê, tá? O bregma, o naso do bebê, o mento, tá? Então, são as posições que pode estar à direita, à esquerda, e a variedade, que pode ser anterior, posterior, tá? Então, aqui, ó, nariz, o mento aqui, que vai ser o queixinho, o bregma, que é o meio aqui das nossas fontanelas. Então, a gente tem que estar pensando nesse RN. Quando eu toquei pela primeira vez no RN que não era cefálico, foi um colega lá da minha cidade, carinhosamente conhecido como Flávio, eu toquei essa mulher e subi e disse assim, amigo, me ajude, porque o que eu estou tocando lá não é cabeça. E aí ele foi lá, tocou a mulher e veio sorrindo e falou assim, você vai descer lá, você vai tocar essa mulher de novo e vai puxar a barriga dessa mulher para você. O que era para puxar para você essa barriga? Tá aqui o fundo de útero. Eu vou pegar o fundo de útero, vou abaixar e vou fazer um toque ali, ó, ali com aquela barriga baixa para mim. O que é que vai acontecer? E eu vou pensar em quê, Pro? Vou pensar no feto, porque a mãe eu já sei como é que tá. Como é que está essa mãe, Pro? Ela está em posição litotômica lá, ginecológica. O que é que eu tenho que pensar? Pensar no feto para eu saber se tem uma distócia ou não aí do processo de trabalho de parto. Aqui. OP, ósculo da criança, público da mãe. OS vai ser o ósculo do neném para a sacra da mãe. Essa posição de OS ela é muito complicada de nascer. Por quê? Porque ela é complicada de nascer, porque ela está olhando para cima da barriga da mãe. Imagine que ele está assim, vou pegar aqui a pelve, e ele vai fazer isso aqui, ó, para nascer. Então, ele vai ter uma dificuldade maior. Ele pode ter digamos assim, uma dificuldade aqui da testinha do bebê, da região frontal do bebê, não conseguir passar aqui nessa região pélvica. Se for um bebezinho pequeno, igual esse aqui, que é a média de 2,2 kg, ele pode até acontecer.
Mas para ele nascer de barriguinha para cima, é muito mais difícil do que ele nascer de barriguinha para baixo, que vai ser óscito púbico. Óscito da criança, púbis da mãe, ok? E as outras variações aqui são as intermediárias. São a lateral direita, a lateral esquerda, tá? Ou você pode ver alguns obstetras também colocar às 10 horas, a meio-dia, às 6 horas, às 3h30. Então, a gente pode estar sinalizando ali no sentido horário também, essa variação de Fontanella. Aqui eu trago um pouquinho para vocês entenderem na pelve aqui, anterior, posterior, anterior à esquerda, anterior à direita, transversa à direita, transversa à esquerda. A gente entende bem legalzinho aqui na parte da transversa, quando o neném está na espinha esquiática, tá? E vamos aqui, dar uma olhadinha aqui nessa variação, ó. Ósculo púbico, ó, para cá, aqui, ó, lateral, a direita, esquerda, tá? E aqui, ó, esse. Então, podemos pensar nessas variações. Quando se fala aqui, ó, trazendo para cá, ele está fazendo, girando, ó, sentido horário. Ele estava aqui com o rostinho virado um pouquinho para a mãe, ele está aqui lateral esquerda, e ele está se conduzindo ali para sair do canal vaginal de forma adequada, tá? Que são as outras nomenclaturas que a gente vai encontrar para estar registrando aí no partograma. Não vou adentrar nisso aqui, que seria uma aula específica para falar de partograma e preenchimento do partograma, tá? E pensando que a maneira fácil também da gente identificar essas manobras de Leopolds, que é a avaliação, né, obstétrica, ali, o exame físico obstétrico, que pode nos dar uma situação fetal com relação à pelve materna. Me lembro que meu primeiro pré-natal que eu atendi na unidade básica, né, de saúde lá da minha cidade, no primeiro ano que eu trabalhei, e eu tentava achar a ausculta do neném, não conseguia, tá? E aí eu me lembro que tinha um amigo meu, tenho esse amigo, que eu atravessei e falei, amigo, vem cá me ajudar. Ele era cirurgião, médico cirurgião, e foi ali que ele me ensinou na prática o que era a manobra de Leopold. Ele chegou aqui, disse, procura o fundo de útero, aí eu procurei o fundo de útero, estava, vago, né? E aí ele falou assim, vamos procurar o dorso do neném. A barriga da mãe já está aqui. Você tem que pensar no dorso do neném. Achei o dorso do neném aqui à direita da mãe. E aí o lado que é vazio é os membros inferiores. Foi assim que ele me orientou. E ali eu percebi como, de uma forma segura e prática, com as manobras de Leopold, eu poderia estar qualificando se esse recém-nascido era pélvico ou cefálico, tá? Então, o exame físico obstétrico, né? Ele é utilizado desde 1884 aí, porque Leopold foi o Christian Leopold que foi um ginecologista aí que desenvolveu essa técnica de avaliação, que nos traz aí uma segurança de como é que tá. A contração uterina, né? Ela pode acontecer no início da gravidez, até desde o 4º mês em diante, e pensar que avaliar se não é um trabalho de parto prematuro, vai ser movimento doloroso, né? A parte do abdômen, das costas, dói tudo, menina, como dizia a parteira do meu interior. Minha filha, aquele parto que é dos quartos, que dói, todas as cadeiras, que é o parto verdadeiro. Aquela mulher que só sente aquela cólicazinha, ela não pariu de verdade, não. Acho bem interessante isso, porque eu tenho uma prima que ela teve o filhinho dela, Gabriel, e ela disse assim, o parto foi uma dor de cólica enjoada. E eu não, eu tive um trabalho de parto bem ativo, bem difícil, imagine aí, tá? O que é que a gente tem que avaliar nas contrações? Pronto. Padrão de normalidade, 5 a cada 10 minutos, com duração de pelo menos 90 segundos em cada contração, ok? E o que é que a gente tem que pensar? Que pode ter uma taxistolia, uma baixa, né, de contrações uterinas, uma hipertonia uterina. O que é que acontece com a hipertonia uterina? O uso de ocitocina, tá? O uso de terbutalina, que é o Blicanil, que a gente vai falar lá na frente sobre como retardar o processo de trabalho de parto prematuro, tá? E pensar em atonia, hipotonia, hipotensão materna, são tudo isso aqui pode levar a uma complicação aí do trabalho de parto.
Períodos clínicos, a gente falou, né, dos fatores mecânicos e mecanismo do parto, e vamos falar dos períodos clínicos. O que são fatores mecânicos? É a parte mole, a parte da bacia, o bebê, de avaliação ali para vir. O que são os períodos clínicos? São divididos em fase. Primeiro período de dilatação, de 1 a 10. Segundo período, de 10 centímetros até o neném nascer, tá? E em mulheres de primeiro filho, é esperado que esse período de dilatação total até o período possível não exceda a 1 hora, em mulheres de multípera e de primeiro filho não exceda 2 horas. Se nós temos uma mulher que tem uma dilatação total e está com 1 hora e meia de trabalho de parto ali, não desceu esse neném, a gente tem que pensar em fazer uma cartopografia, a gente tem que pensar em fazer uma avaliação da posição, se está fletido, se não está, tá? Eu me lembro que a minha cunhada, ela queria muito ter um neném normal, Gabizinha, ela queria muito normal, e ela entrou, trabalho de parto, contrações efetivas, eu fui, não, ó, vamos observar aqui, a gente, quem sabe, Gabi não nasce normal. E, 6 horas, 9 horas de evolução do trabalho de parto, houve todo apagamento do colo da minha cunhada, e quando apagou o colo, apagou, que começou a dilatar, que me sugeriu de 1 a 2 centímetros de dilatação, eu buscando a fontanela, né, porque estava bem rentezinho a bolsa, e eu tinha a impressão que Gabi estava fletida à esquerda da mãe. Aí eu falei assim, olha, Camila, vamos para o hospital, porque eu acho mais interessante ser avaliada, tal, tal, tal. Quando a gente chegou lá, ela até brincou, a médica falou que você disse, ela optou por uma cesariana, porque já estava a média de 6 a 9 horas ali em trabalho de parto, sentindo dor e tal, tal, tal. E quando colocou a cesárea, a Gabizinha estava fletida à esquerda e a mãozinha estava no queixo aqui. Então, seria um pouco dificultoso, né, esse trabalho de parto, ela fletida e com a mãozinha ainda no queixo aqui, no queixinho aqui, na parte desse esvaziamento aqui e do queixo, estava assim, ó. Então, essa médica tirou até a foto, assim, de como ela estava na posição ali intraútero. E esse período expulsivo, ele tem que ser muito bem avaliado, uma ausculta responsável, porque tudo pode acontecer. O que é o terceiro período, que é o dequintação ou secundamento placentário, vai ser a partir do momento que o neném sai e a saída da placenta. Nessa hora é que pode acontecer algumas intercorrências, hemorragia pós-parto, inversão uterina, o profissional que ele não sabe fazer o manejo ativo, faz de forma inadequada, pode estar causando prejuízos inestimáveis à mãe, tá? E o quarto período é um dos mais perigosos. Por quê, Pro? É a partir do momento que a placenta sai, até 4 horas, pelo menos, de severa observação. Porque nessas 4 horas que pode acontecer o quê? Hemorragia pós-parto, tá? E pode levar aí a grandes prejuízos para a mãe e para o bebê. Na primeira gestação, trabalho de parto pode levar a média de 12 a 18 horas, tá? De trabalho de parto. E nas mulheres que tiveram mais de um filho, a média é de 6 a 8 horas, tá? Mas isso não é regra, não é gestado, pode acontecer, e é como eu digo, é de mulher para mulher. Marisa, fica a dica, 10 centímetros de dilatação total, né, dilatou, até 2 horas, tem que ter a expulsão do concepto desse corpo, e se exceder 2 horas, a gente tem que pensar que pode estar ocorrendo alguma coisa de errado. A dequintação ocorre a partir da saída do feto e a dequintação placentária completa. É importante a gente saber fazer a revisão de placenta. Na parte prática, eu vou montar a mesa de parto aqui, vou simular, né, com simuladores, vamos falar sobre o tempo que a gente tem para deliberar a placenta, quais são as manobras, o que é que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. E o Glimberg, não menos importante, né? E é o período mais crítico para a enfermagem, principalmente, que pode ocorrer, como eu já falei, hemorragia pós-parto, que pode levar a mulher a óbito ali se não tratada de forma adequada. Na maternidade onde eu trabalhei, a gente deixou um protocolo mais árduo. Que protocolo foi esse, Pro? Antigamente, a gente botava fralda nas mulheres em trabalho de pós-parto imediato. O que é que acontecia? Uma fralda adulta, ela segurava a média de mais ou menos 1 litro, né, de sangue ali. E observamos que essa mulher, ela apresentava sinais e sintomas de choque hipovolêmico e a gente não percebia, né?
Aí o que é que acontecia? Tirou-se a fralda, porque a fralda é um indicativo. Porque imagine aí o acompanhante, minha filha, ver aquela quantidade de sangue naquele lençol. O que é que o acompanhante vai correr? Ó, enfermagem, doutora, então foi protocolizado não botar fralda nessas mulheres, até essa mulher subir para andar. Então, às 4 horas, o período de Glimberg que ela ficava ali com a gente, ela ficava sem fralda. Porque se ocorresse hemorragia pós-parto, a gente estava ali, ó, de olho para fazer, tá? Tempos de mecanismo do parto é o tempo, né, que vai ter do bebê. Insinuação, descida e progressão, rotação interna da cabeça, desprendimento do polo cefálico, rotação externa da cabeça, desprendimento de ombro, corpo e adjacências, tá? Os tempos e o mecanismo do parto é composto por fase de insinuação, né? Circunferência passada do feto ali pela bacia materna, e a rotação e a descida tem que ser avaliada, porque se o RN tiver de forma de OS, por exemplo, e for um recém-nascido grande, o que é que vai acontecer? Vamos pensar, vou abrir a tela aqui novamente, rapidinho aqui. Vou demonstrar aqui para vocês para a apresentação. Aqui. Eu tenho um recém-nascido, ele é um pouco maior, tá? Ele tem a média de 4 quilos, ele está em OS, hóspito sacra da mãe. Ele é grande, ele vai ficar batendo aqui a testinha, ó. Ele não vai conseguir, ele vai fazer aquele movimento tartaruga, vai chegar até aqui, vai voltar, vai chegar até aqui, vai voltar, e vai bater o narizinho aqui. E o que é que acontece se eu aplicar, por exemplo, um vácuo extrator aqui, um fósfito, e esse neném estiver olhando para cima da mamãe, da barriguinha da mamãe, eu posso estar causando prejuízo a esse feto. Então, o que é que a gente tem que pensar? Se identificar uma OS, bebezinho olhando para cima, vamos referenciar uma cesárea, que vamos ter menos chances de ter complicações aí nesse trabalho de parto. Então, identificar a distócia e saber como agir e como agir é muito importante, tá? O plano de Roth, ele é muito parecido com o plano de Deli, tá? É uma avaliação da PUBS, deixa eu ver se temos aqui, pronto, é uma avaliação aqui da PUBS, tá? Roth 1, 2, 3 e 4, muito parecido com o de Deli, né? Mas aqui é onde o bebezinho passa pela pelve da mãe, tá? Então, olha o Roth aqui, e o Deli aqui é muito, a diferença aqui que é por onde o bebê passa pela pelve da mãe, e o de Deli aqui é qualificado pela cabecinha do bebê. Ó, zero, no zero ele vai estar nas espinhas isquiáticas, e aqui, quando ele está aqui também, as espinhas isquiáticas aqui, ó, ele vai estar aqui mais ou menos no zero, aqui ele vai estar no plano 3. Então, é só uma nomenclatura, eu trouxe para vocês aqui, para vocês saber, né, que tem esses dois tipos de plano. O mais utilizado vai ser o de Deli, que é o mais utilizado no preenchimento de partograma aqui, e é onde a gente vai se guiar pela descida do feto, ok? Nasceu. E aí? Esse RN respirou, chorou, tônus muscular está presente, ele está ativo e reativo. Lembrando, né, que a gente tem que pensar que esse RN ele pode ter problemas de complicações se for menor que 34 semanas de gestação. Tem patologias maternas ou fetais que possam interferir em alguma manobra, tá? Qual foi esse tipo de parto? O período de Glimberg, o que foi que aconteceu? A musculatura uterina está legal, está contraído, o que é que não pode acontecer? Atonia uterina, né? A gente tem que pensar se está formando coágulo lá, se tem resto útero-placentário, se tem coágulos ativos ali, e pensar que esse período é o período onde mais tem possibilidade de grandes hemorragias, e ficar ali, ó, atento principalmente às atonias uterinas. Então, o que é que a gente pensa ali no período de Glimberg?
Ficar atento nas 4 horas pós-parto, né? Formação global do globo de segurança de Pinard, ele fica parecendo um coquinho, aquele coquinho seco, a gente chega ali na cicatriz umbilical e faz aquela expressão útero, a gente dá para pegar na mão ali, enrijecido, durinho, tá? Temos que pensar na revisão do canal de parto, reparar lesões, monitorar locus, o que é locus é o sangramento que tem ali, né, se estão fisiológicos, se estão normais, monitorar sinais vitais, incentivar o aleitamento materno, porque reduz o índice de hemorragia, porque quando eu amamento, eu aumento o nível de ocitocina, aumento a contractilidade uterina, tá? E pensar na remoção dessa mulher, né, do centro obstétrico para a enfermaria de uma forma segura. Avaliação da placenta. O que é que a gente tem que pensar na avaliação da placenta? A placenta é um órgão que oxigena o bebê, tá? Sendo expelido naturalmente a média de 30 minutos após o parto. Se isso não acontecer, não ocorrer esse delibramento placentário completo, pode trazer complicações como infecções, hemorragia, tá? E tem que pensar, que eu tenho que fazer essa revisão ali, e ver se tem restos placentários, se a presença de cotilédonos ali estão tudo certinho. E se não tiver, eu tenho que avaliar. Se eu não conseguir fazer a remoção desses restos de coágulos, providenciar uma ultrassom para essa mulher para ser feita uma curetagem ali pós-parto, porque se a gente deixa resto placentário ali, consequentemente, essa mulher vai ter infecção puerperal e pode ir a óbito. Tá ok? Aqui eu já falei sobre a avaliação placentária e como é que a gente vai avaliar essa placenta, tá? 70% ela vem na fase DUNCA, que é a fase fetal, essa fase é a fase aqui, ó, fetal, tá? Ou ela pode vir Bogeluck-Schutz, Bogeluck-Dunca ou Bogeluck-Schutz, que é 25%, que vai vir aqui, no período possível, pela face materna. O que é cotilédonos pro? É os pedacinhos aqui dessa placenta. Quando a gente vai revisar, se tiver pedaço que ficou lá dentro, a gente vai dar uma batidinha assim com pressa. Enquanto mais a gente apertar e dar aquelas batidinhas, mais ela vai sangrar. Então, isso indica que ficou o resto placentário lá dentro, tá ok? O que descrever? Ocorreu às 13h45, PSNV, parto simples, normal, em vértice, tá? Sexo masculino e feminino, respirando, chorando. Realizado acompanhamento tardio. Entrega aos cuidados do neonatologista. Se tiver neonatologista, você vai informar que, escrever em prontuário que o neonatologista prestou esse cuidado, e se não, vai descrever lá que os primeiros cuidados foram prestados pela equipe de enfermagem, tá? Houve o delibramento placentário completo, por manejo ativo, Bugelux-Schultz ou DUNCA, tá? Administrada a ocitocina 10 unidades intramusculares, esse é protocolo do Ministério da Saúde contra, né, de prevenção contra a hemorragia pós-parto, revisar o canal de parto, tá? E necessitou de sutura, ao descrever em que área foi na borda labial superior, foi na região interna vaginal, qual foi o fio que eu usei, foi cromado, foi catigutte, que número foi, a laceração foi de primeiro, foi de segundo grau, lembrando que terceiro e quarto grau, quem faz essa sutura é o médico obstetra ou cirurgião, tá? Enfermeira obstetrícia está habilitado a suturar a laceração de primeiro e segundo grau, tá? E observar verarmente o período de Glimberg, que é o período das 4 horas ali pós-parto, segundo Rezende, que vão estar de olho aí para termos um sucesso no processo de nascimento desse recém-nascido. Eu sei, galerinha, que é muita coisa, é muita informação, por isso que a gente vai fazer de módulos, e cada módulo a gente vai tentar fragmentar, tá? Para ficar aí a melhor compreensão para você. Então, aguarda aí o próximo módulo, onde a gente vai discutir patologias de primeiro e de segundo trimestre, que pode estar levando mulheres aí a óbito aí, e está, infelizmente, alimentando essas tristes estatísticas aqui, tão presentes aí no nosso Brasil, no nosso mundo. Até mais.